Brasil de Fato Entrevista. Olá a todos e a todas, a gente está começando mais um BDF Entrevista. Eu sou Beatriz Draghi Ramos e hoje a nossa conversa é com a Manuela Mirella. Ela é presidenta da União Nacional dos Estudantes. Oi Manu, tudo bem? Muito obrigada por participar aqui da nossa conversa hoje. Oi Beatriz, oi pessoal, eu que agradeço. Manuela Mirella é formada em Química na Universidade Federal Rural de Pernambuco, na qual entrou por cotas e conseguiu bolsa para estudante e moradia no centro de ensino. Se tornou presidenta da União Nacional dos Estudantes, a UNE, no fim do ano passado. Atualmente estuda Engenharia Ambiental na FMU. A história da UNE se confunde com a história do Brasil. E se foi essa UNE que derrotou o Bolsonaro nas ruas, nas urnas, será essa UNE que irá derrotar e varrer do Brasil a extrema-direita, os neofascistas e o bolsonarismo. Será essa UNE que irá construir e garantir a aprovação do Plano Nacional de Assistência Estudantil enquanto lei. Será essa UNE que lutará pela renovação da lei de cotas atrelada à assistência estudantil, para que o povo pobre permaneça na universidade, para que a gente construa uma universidade de turbante e cocar. Será essa UNE que irá acabar com os 40% do EAD no ensino presencial? Será essa UNE que irá passar em cada sala de aula, em cada universidade do Brasil, para construir a maior caravana da história da UNE em defesa de uma reforma universitária que coloque no centro do debate o desenvolvimento e a soberania nacional. Chegou a hora de acreditarmos no sonho possível. E eu gostaria de convidar a cada estudante desse plenário, eu gostaria de convidar cada movimento que com muita unidade, com muita coragem, a gente ocupe as ruas de todo o Brasil para poder reconstruir esse país pela mão dos estudantes. Essa é a opinião da Chapa 7. É estudante na rua e unidade para reconstruir o Brasil da esperança. É estudante na rua e unidade para reconstruir o Brasil da esperança. É estudante na rua e unidade para reconstruir o Brasil da esperança. É estudante na rua e unidade para reconstruir o Brasil da esperança. É estudante na rua e unidade para reconstruir o Brasil da esperança. Viva a gloriosa União Nacional dos Estudantes! Manu, eu queria começar falando um pouquinho aí da sua trajetória. Você é criada no bairro de Maranguape-1, né, que é uma região pobre de Recife, e veio também da escola pública. Queria que você falasse um pouco como que era a realidade lá, como que é atual ou era na sua época aí de infância e adolescência, e como é que você começa na luta pela educação? Eu nasci em Olinda e fui criada em Paulista, região metropolitana de Recife, mas na periferia. Eu sou filha de empregada doméstica e de um feirante. Toda a minha trajetória foi na escola pública, mas foi ali em meados do meu ensino médio que eu me inscrevi no Senai, Sistema S, no curso técnico em Química Industrial. E eu consegui passar, graças às cotas, né, de escola pública. E aí eu saio do meu bairro a primeira vez para estudar na mesma cidade. O Senai também ficava em Paulista, mas eu comecei a trajetória de ter que pegar um ônibus para estudar. Foi aí que eu comecei a sentir, claro que eu já sentia as desigualdades sociais na pele, mas eu comecei a sentir na pele muito mais a necessidade de ter que pegar o ônibus todos os dias para ir para o curso técnico, e chegava a vez que eu tinha que pedir ao motorista para me dar uma carona, porque o valor da passagem, por mais que as pessoas achem que não é tão caro, o estudante pagando meia, mas eu sentia a dificuldade de ter que pagar a passagem todo dia, assim como a própria alimentação, já que eu ia para a escola e merendava na escola, eu ia direto para o curso técnico e não tinha como almoçar, muitas vezes eu ia comer só à noite. Então eu comecei a sentir essas desigualdades
na pele, né? Outros amigos meus, os pais levavam eles para o curso, eles iam de carro, e eu sentindo, né? Quando eu termino o curso técnico, eu ingresso na Universidade Federal Rural de Pernambuco, e lá eu conheci o movimento estudantil. Comecei a apontar as contradições de amigos meus que com outra realidade de vida, eu conheci pessoas que tinham uma outra vivência, e eu ali, enquanto estudante, necessitando do restaurante universitário, da bolsa de assistência, muitas vezes não dava para todo mundo. Então, a minha infância, ela foi de um pai e uma mãe muito trabalhador, e de muita dificuldade. Então, no movimento estudantil, eu descobri que eu conseguiria lutar, não só por benefícios, mas sim por direitos, direito de entrar e permanecer, o direito de conseguir estar na universidade, fazer o meu curso com excelência. Então, daí eu engato no movimento estudantil, fui presidenta do meu centro acadêmico, do meu diretório acadêmico, do DCE da universidade, fui presidente da União dos Estudantes de Pernambuco, e logo após eu vou para a Uni para cumprir uma outra tarefa antes de ser presidente na Uni. Então, essa trajetória ela vem acompanhada não só da vontade de participar, que é uma experiência única do movimento estudantil, mas eu entendi que a universidade salvou a minha vida. E muitos amigos meus lá atrás não tiveram a mesma oportunidade. Hoje não tiveram a oportunidade de entrar na universidade, tiveram que escolher entre estar na escola e trabalhar, ou ingressar na universidade e trabalhar. E a minha luta segue para que menos, ou quase nenhum, ou nenhum jovem tenha que fazer essa escolha, que a escolha da juventude seja estudar com qualidade, é, formar, né, ter uma graduação para conseguir um emprego de qualidade, mas também de contribuir para o combate às desigualdades sociais. Então, o meu exemplo de vida, ele me ensinou de que é possível, de que outra realidade é possível, de que eu não preciso ser mais uma na estatística, de que nós não podemos nos contentar com pouco, com o mínimo, que é isso, vamos terminar o ensino médio, se der, para ingressar no mercado de trabalho secundário, para mão de obra de baixo rendimento. Não é essa a realidade que nós queremos. E dentro do movimento estudantil, eu aprendi que eu posso sim transformar essa realidade. Bacana. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse ingresso na universidade pública, né? Você entrou com cotas e também conseguiu aí assistência à permanência estudantil, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre como que isso mudou a dinâmica dos seus estudos, a dinâmica da sua vida, e antes de conseguir principalmente a assistência, quais entraves, quais dificuldades você tinha durante os estudos? Então, na universidade, eu já tinha me formado no curso técnico, eu fui aluna olímpica, inclusive, do Senai, na modalidade de meio ambiente. Já na Olimpíada ali, eu já senti a dificuldade, porque para a Olimpíada a gente tinha que, veja que coisa, né? Tinha que usar sapato fechado nos espaços. E eu tinha um sapato bem velhinho, e aí uma professora minha me deu um sapato para eu conseguir participar das Olimpíadas. E eu cheguei lá e eu vi estudantes de todo o sistema S de Pernambuco com várias realidades diferentes. Na universidade, eu já senti mais ainda. Eu senti que o acesso à educação que eu tinha, por exemplo, nos cursos de cálculo, em algumas matérias específicas, a bagagem teórica que eu tinha era muito diferente de outros estudantes da minha sala, que tiveram cálculo experimental e teórico na sua escola, e que sabiam falar 3 línguas, e eu mal tinha o inglês porque faltavam professores e tudo mais. Então, na universidade, eu senti essa diferença, de conhecimento, né, de acesso, de bagagem de conhecimento, mas também senti na pele as dificuldades de se manter no ensino superior. Vi muitos amigos meus deixando o sonho de lado, porque, como eu disse, às vezes o sonho da universidade, ela custa uma passagem de ônibus, um prato de comida, o valor da Xerox. Então eu senti isso com muita
dificuldade. Eu pegava 3 ônibus para ir para a universidade, eu morava em Paulista, e 3 ônibus para voltar. E eu chegava na faculdade às 11h30, meia-noite. E muitas vezes perigoso. Meu bairro não era um bairro tão seguro. Então, eu vivia com medo, né? Então, para além da dificuldade de estar na universidade, eu tinha os entraves da vida. No meu segundo período, a minha mãe veio a falecer e minha família, se meu pai, né, que é natural da Paraíba, resolve ir para a Paraíba. E eu, muito triste, porque eu queria me manter na universidade. Mas, não sei, mas se meu pai fosse embora, e que eu não tinha condições nenhuma, né? Quando eu me inscrevo no programa de moradia estudantil, né, e já tinha ido para a Paraíba, passado, tendo que me dividi entre lá e Recife, na casa de amigos meus que me ajudaram muito. Eu me inscrevo no programa de moradia estudantil e eu sou aprovada. Então, com a aprovação da moradia estudantil, eu começo a morar na universidade. Então, eu recebi uma bolsa de R$ 400 e me alimentava do RU, que era o almoço e a janta, né? Então, o almoço e jantar, eu almoçava na universidade, dormia na universidade, e minha vida, então, eu morei literalmente na universidade durante toda a minha graduação. E eu carrego comigo a bandeira da assistência estudantil com muita força, desde que fui eleita na Uni, porque eu sei que cada prato de comida do restaurante universitário salvou a minha vida. E que cada final de semana que a gente não tinha o RU aberto, a gente sabia, com moradores da casa estudante, que a gente tinha que se juntar para fazer um macarrão todo mundo junto, ou dormir para esquecer a fome. A gente sabia que nenhum estudante precisa passar por isso. E se eu estava passando por aquilo, tendo assistência estudantil, imagina outras que não têm. Então, eu acredito que se o movimento estudantil lutou historicamente para garantir a democratização do acesso ao ensino superior, tanto que eu sou fruto dessa luta com a lei de cotas, que eu ingresso com a cotas de escola pública, de baixa renda e de raça. Eu também queria lutar e por isso que me engajo nesse projeto de permanência, porque só entrar não é o bastante. A gente quer permanecer, quer concluir os nossos cursos. Então, a minha relação com a assistência estudantil é de que, se a universidade salvou a minha vida, a assistência estudantil conseguiu perpetuar esse projeto. Queria falar um pouco de representatividade. Você é a segunda presidenta negra na Uni e a primeira mulher negra e nordestina a ser presidenta da Uni, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre o que esse fato diz sobre a entidade Uni e como isso inspira outras mulheres negras a também estarem em lugares de liderança, né? Em entidades aí de defesa de direitos básicos, como é o direito à educação. Ser mulher no Brasil é difícil. Ser mulher negra é mais difícil ainda. Por muito tempo, os espaços da universidade, os espaços de decisão, de poder e de voz nos foram negados. Basta olhar para o próprio Congresso Nacional. A quantidade de mulheres e a quantidade de mulheres negras é assustador. Isso se perpetua não só na universidade, no Congresso, mas na universidade, no mercado de trabalho. E a universidade é um reflexo da sociedade. Na universidade não é um ambiente aquém da realidade, que lá está tudo certo e as mulheres sim têm espaço de forma nenhuma. É um espaço que também reproduz o machismo estrutural, que reproduz a opressão estrutural, que mulheres, eu cursava química, que mulheres nas exatas não eram tão boas quanto os homens e homens brancos, que para conseguir bolsas e conseguir credibilidade, a gente tem que ser mais dura, a gente tem que se posicionar mais forte. Então, não é simples. Não é simples, inclusive, Beatriz, ser uma mulher negra num espaço como esse, no movimento estudantil. A gente vem mudando essa realidade, né? Ao longo da história da Uni. Nós tivemos algumas mulheres, mas se olhar a comparação de mulheres para homens, você vê que a quantidade de homens ainda assim é superior à quantidade de homens presidentes, mas que fico muito feliz, foi a primeira vez na história da Uni
que a condução da presidência passa de uma mulher negra para outra mulher negra, de uma mulher nortista para uma mulher nordestina, regiões do Brasil ditas como periféricas, e que a gente vem mostrando que a gente veio para ocupar todos os espaços. A gente veio sem medo de errar, claro, com a bagagem histórica nas costas, com uma cobrança duplicada ou triplicada, mas também com muita coragem, que esse espaço é nosso e nós viemos para ficar e ocupar todos eles. Mas, Beatriz, eu ainda sinto na pele muito. Eu chego nos espaços e a UNE ela é uma entidade de 86 anos. É uma entidade reconhecida mundialmente. E eu ocupo espaços representando a UNE, Beatriz, desde passar numa sala de aula para falar com os estudantes, até ir falar com o presidente da República. São espaços que a gente ocupa. E às vezes eu estou nesses espaços de mais destaque, esses espaços mais reservados, né, a pouca gente, e muitas vezes não me permitem entrar, não acreditam que eu sou presidente da UNE, ou não, você não vai falar, não precisa ter fala, me secundarizam. Então, isso é quase que diariamente. Então, eu vou com o pé na porta, me respeito os estudantes, bato na mesa, grito se for necessário, para que outras meninas do futuro não precisem gritar e passar pelo que eu passo. Então, quando eu falo que estar no espaço de decisão e ocupar o espaço de poder e de voz, a minha luta de hoje é para que o processo de outras não seja tão doloroso e que a gente consiga garantir a equidade, a transformação da nossa sociedade a partir da equidade de gênero e do respeito. Tá certo. Bom, a gente está encaminhando agora para a última pergunta do primeiro bloco. Manu, a UNE ela foi fundada no dia 11 de agosto de 1937, né? Nesse ano completam-se aí 87 anos de UNE e o dia 11 de agosto também é o dia dos estudantes, né? E aí eu queria que você falasse um pouco rapidamente para a gente quais pautas vocês vão trazer, vão haver mobilizações aí nesse dia 11, quais as principais demandas? E a gente vai entrar a fundo mais nisso aí ao longo do programa. Tá bem. Em 1937 nasce a UNE, acompanhada da revolta dos estudantes em defesa, né, contra ali o regime da ditadura militar, contra o autoritarismo, mas da organização estudantil de pautas nacionais e internacionais, ali no finzinho da Segunda Guerra. A história da UNE, ela se confunde com a história do nosso país. Inclusive, Beatriz, só fazer um comentário, eu estava semana passada na UNB, o Ernestino Guimarães, estudante da UNB, geólogo, ele sumiu, né, da ditadura militar e até hoje não se sabe do seu corpo. Ele foi nosso presidente, completou 50 anos no ano passado do seu desaparecimento e esse ano ele recebeu o título de geólogo pós-mortem, o título pós-morte, seu diploma. Então, foi muito emocionante, porque ver que a gente repara a história de um jovem brilhante que perdeu sua vida para ajudar a vida de outros milhares de jovens. É por Ernestino que eu estou aqui hoje. Então, eu tenho muito orgulho, Beatriz, de vestir essa camisa. A minha farda, né, eu visto ela dia sim, dia também, lutando e levando a história e a trajetória da UNE para onde quer que eu vá, entendendo que a importância da mobilização dos estudantes é fundamental. Nada nos foi dado de graça. Se nós temos hoje políticas públicas efetivas voltadas para a universidade, para a educação brasileira, eu tenho certeza que tem o dedo e o DNA e o corpo inteiro da União Nacional dos Estudantes. Bem como nós não só falamos de educação, que a educação é central, mas nós também falamos do projeto de Brasil Forte e Soberano. E nesse 11 de agosto, esse ano, 11 de agosto, acontece no domingo. E a gente deve fazer alguma atividade mais online no domingo, mas no dia 14 de agosto, já queria convidar todos vocês. Vamos ocupar as ruas de todo o Brasil por menos juros e mais investimentos na educação. Menos juros porque é uma pauta central do Banco Central, da nossa luta contra os rentistas, da nossa luta contra essa política fiscal e essas metas irreais e absurdas de déficit zero, essa meta, né, que vem dentro do próprio arcabouço de
bloqueada a educação e de áreas importantes e que, para nós, a gente entende de que lutar por um projeto de educação e de universidade perpassa por defender investimentos robustos. Nenhum país no mundo se desenvolveu sem colocar a educação como pilar fundamental. Então, nesse momento de volta, né, Beatriz, a gente passou 6 anos de corte na educação, de ataques aos estudantes. A UNE era atacada nominalmente pelo presidente da República, o Bolsonaro. A gente fez uma campanha de tiragem de títulos, 2 milhões de títulos foram tirados, vencemos para iniciar um novo ciclo democrático. E nesse ciclo democrático nós entendemos que existe uma frente ampla. E nessa frente ampla, se existe aí um cabo de guerra de um lado para o outro, nós temos que ter muita força e do nosso lado temos mãos de estudantes de todo o Brasil. Então, iremos ocupar as ruas no dia 14 na luta por orçamento e por investimentos na educação, pela ampliação das universidades, ampliação das vagas, de bolsas e qualidade no ensino, bem como também a nossa luta central pela regulamentação do ensino superior privado, que a situação do ensino superior privado, como está, não dá para ficar. Não dá para quem tem prioridade na educação privada brasileira serem os tubarões do ensino, como chamamos, e os grandes grupos educacionais. Enquanto temos uma massa de estudantes endividados com uma graduação sem um mínimo de qualidade e que não é essa universidade, não é ensino superior que nós defendemos. Então, quero fazer um chamado a vocês, no dia 14 de agosto, todo mundo ocupando as ruas de todo o Brasil. Tá certo, a gente volta já já com mais um bloco do BDF Entrevista. E nós voltamos com mais um bloco do BDF Entrevista. Hoje a gente está conversando com a Manuela Mirella, presidenta da UNE. Bom, Manu, o presidente Lula sancionou a reforma do novo ensino médio, vetando apenas um trecho que modificava o Enem. Eu queria saber qual que é a posição da UNE a respeito dessa reforma. Beatriz, a gente junto o novo ensino médio, uma pauta de todas as entidades estudantis, né? Encabeçada prioritariamente pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a UBS, que no início da discussão sobre o novo ensino médio, o pedido da revogação, eles fizeram uma nota técnica que embasou, inclusive, a luta, a mobilização dos estudantes, fez com que o novo ensino médio fosse revisitado. Porque, se não fosse isso, até hoje, o novo ensino médio estaria do jeito que estava, com o estudante pobre aprendendo a fazer bolo de pote e estudante rico tendo ciência, francês e outras línguas nas suas escolas particulares. Então, a luta do novo ensino médio é uma luta de todos nós, principalmente para nós, estudantes de licenciatura, que sabemos como é difícil chegar na escola. Essa reforma do novo ensino médio é uma reforma que aumentou o abismo da educação pública, colocou os estudantes, né, diminuiu o número da formação geral básica com disciplinas importantes e fundamentais para os estudantes, de textos mais comuns, né, que nós conhecemos, adicionou os itinerários formativos, mas sem nenhuma regulamentação, sem nenhum acompanhamento de qualidade, meio que tudo muito solto. Então, a nossa luta é pela revogação imediata do novo ensino médio e que se debruce, né? Claro que o ensino médio anterior também não nos contemplava, mas essa reforma, ao invés de melhorar, piora ainda mais a realidade do estudante. Vejam bem, os estudantes que estão nesse novo ensino médio agora, que fizeram o Enem, eles passaram 2, 3 anos do seu ensino médio com um novo currículo e que no Enem se cobram outras matérias que eles nem tiveram no novo ensino médio. Então, a nossa luta nessa nova formulação eram algumas pautas específicas. Primeiro, aumentar de 1.800 para 2.400 horas da formação geral básica, que é português, matemática. Eu acredito que isso modificou, né, nesse novo projeto. Então, a gente ampliou a formação geral básica para garantir que esses estudantes tenham acesso a essas disciplinas com qualidade. Nós não conseguimos colocar o espanhol como 12ª disciplina obrigatória, uma pena, porque
todos os países vizinhos falam espanhol, menos o Brasil, e tendo o espanhol como disciplina obrigatória no ensino médio, também fortalece essa integração latino-americana e caribenha que o Brasil precisa ter. Nós não conseguimos, e não conseguimos também retirar o notório saber. O notório saber é preocupante, porque nós temos hoje uma dificuldade quando se olha para o ensino médio, e se nós não colocamos professores não só qualificados, mas que tenham uma formação em práticas pedagógicas, que tenham uma formação específica para formar outras pessoas, quais estudantes estaremos formando, né? Não conseguimos, mas esse veto do presidente, né, que é a adição dos itinerários formativos no Enem, também nos ajuda a fortalecer a formação geral básica e essas disciplinas obrigatórias que a gente sabe que nos formam enquanto seres, que a gente consegue aprender português, matemática, história, química, física. Então, para nós, a luta pelo novo ensino médio, ela continua, porque ainda não é o bastante as mudanças que foram feitas nesse projeto, está muito longe de ser o novo ensino médio ideal. Então, nós seguimos mobilizados junto com a UBS, junto com a NPG, para lutar pelo ensino médio, que também os nossos sonhos. Não se chega na universidade, na graduação, nem na pós-graduação, sem passar pela escola. E a gente não pode criar um abismo e um abismo de desigualdade no ensino básico, porque isso diz respeito sobre qual é a universidade que vamos ter daqui a 5, 10 anos, qual é a pós-graduação que nós vamos ter. E nós não podemos dar passos atrás. A gente avançou tanto e agora a gente quer muito mais. A gente quer que os nossos meninos e meninas, eles consigam estar na escola. Graças ao pé de meia, agora nós teremos uma massa de estudantes que não vai desistir do ensino médio, mas nós agora também queremos reformular o ensino médio para saber que escola é essa que esses estudantes estão ficando, qual é a escola que o Brasil precisa. Então, teremos muita batalha pela frente ainda, e os estudantes brasileiros podem contar tanto com a UNE quanto com as outras entidades estudantis também na luta pelo ensino médio que a gente tanto deseja. Manu, a gente teve aí um período de uma longa greve, né, dos institutos e universidades, dos docentes aí dos institutos e universidades federais. A greve acabou sem que todos os pedidos fossem atendidos, né, pelo governo. Eu queria que você fizesse uma avaliação para a gente do que fica dessa greve, né? Qual que é o saldo que vocês tiraram disso e quais são os próximos passos aí? Beatriz, primeiro, eu sempre que posso parabenizo os professores, técnicos, os trabalhadores da educação federal pela mobilização. O reajuste no salário, né, tinha acontecido no ano passado, mas a valorização da carreira docente e profissional do ensino superior federal, não existia valorização. Uma contradição gigantesca, Beatriz, que um juiz ele receba tanto e um professor universitário, até professor da escola básica, receba tão pouco, de que profissões tão fundamentais para o desenvolvimento nacional não sejam valorizadas. Nós nos somamos à luta dos professores nas universidades de todo o Brasil, eles conseguiram sim um reajuste, e os técnicos também ali na sua carreira, não suficiente, voltaram às aulas, porque acredito que tem também responsabilidade com o futuro do Brasil, com os estudantes, mas queria também reforçar que, graças à mobilização dos professores, junto com os técnicos e estudantes, a gente tem organizado grupos permanentes nas universidades de discussões e mobilizações permanentes em prol da educação dos nossos sonhos. Inclusive, conversei com os professores grevistas na nossa luta no próximo período para unificar nossa pauta da valorização dos profissionais, comprometida também com o projeto de reforma universitária estruturante, com o projeto robusto agora para o fim do ano de orçamento para a universidade, porque a gente sabe que as universidades passaram anos
de destruição. Estamos 2 anos reconstruindo a universidade, mas ainda assim sentimos na pele a falta do restaurante universitário, sentimos na pele a falta do reagente no laboratório. Então, a gente precisa transformar essa realidade. E se nós queremos uma universidade robusta, estruturada e comprometida com o projeto de Brasil, a gente precisa de investimento tão bom quanto. Então, a gente segue juntos na luta. A greve dos professores mostrou que o movimento educacional está assim mobilizado e de que no próximo período teremos outras batalhas em conjunto e com certeza tocaremos aí com razão. O presidente Lula, ele vetou aí 6 pontos da Política Nacional de Assistência Estudantil e também que garante, né, essa bolsa permanência. Manu, eu queria que você falasse um pouco sobre essa política, sobre a importância dessa política, o que ela trouxe de avanços aí para a gente, e como é que você vê esses vetos? Beatriz, eu comecei falando aqui na nossa entrevista de como a assistência estudantil foi necessária na minha vida, né? Essencial. E quando eu fui eleita na Uni, a primeira matéria que eu dei foi para a Folha, a manchete era: presidente da Uni quer aprovar a lei de assistência estudantil para estudantes de baixa renda. E a partir daí, a partir do dia que eu fui eleita, a gente começou a peregrinação e perseguição nessa pauta. Fomos no Congresso Nacional, Beatriz, falamos com a deputada, grande amiga dos estudantes, deputada Alice Portugal, da Bahia. Professora, deputada Alice, nós queremos colocar o projeto de assistência estudantil de novo. A assistência estudantil é um decreto, ou seja, qualquer governo pode vir alterar o decreto. Não existe uma responsabilidade maior, é a política de governo, né, com um decreto. Então, a gente quis transformar a política de assistência estudantil, a PNAE, né, como lei. A gente acha que precisa ser política de Estado, precisa estar na ordem do dia a permanência estudantil. Então, seguimos. Dentro da Câmara dos Deputados, conseguimos um requerimento de urgência e foi aprovada na Câmara. Fomos para a luta no Senado. O Senado Federal, a deputada relatora da lei lá em 2011, se não me engano, foi a senadora que na época era a deputada Dorinha, professora Dorinha, e agora senadora. Ela foi relatora da lei no Senado, junto com Alan Rick e outros senadores, e a gente, Beatriz, dialogou com senadores de todos os campos, de todos os jeitos. É senador, a gente falou: olha, a prioridade aqui é a assistência estudantil. Em paralelo a essa luta, nós mobilizamos na nossa caravana e nas universidades de todo o Brasil nossas ações nas universidades pela assistência estudantil. Então, a gente ocupou o restaurante universitário, fizemos mobilização na frente de casa do estudante, nossas rotas, inclusive no próprio dia da aprovação da lei no Senado. Fizemos uma ação aqui no restaurante universitário da UNB, na Universidade de Brasília, levamos estudantes para acompanhar a votação no Senado, e construímos esse projeto desde o início, né? E o projeto, ele passa no Senado com unanimidade. O Pacheco, inclusive, fez por aclamação. Na Câmara, deputados de direita atacaram a Uni, você vê, nos atacaram, mas fortaleceram a importância do projeto. Então, eu digo: olha, pode me atacar, o negócio é a gente garantir a assistência estudantil dos estudantes. Quando a lei é sancionada, a gente tem uma surpresa, que diz respeito sobre aspectos específicos da lei que eram centrais para nós, que é a questão da equiparação das bolsas com as bolsas de pesquisa, que é a questão de respeito ao orçamento, ao próprio restaurante universitário. A gente, inclusive, se reuniu com o FONAPRACE, que é o Fórum Nacional de Pró-Reitores e Pró-Reitoras, para debater esses vetos, para saber o que é isso de respeito à gestão. E a nossa luta, ela segue ainda no Senado pela derrubada de alguns dos vetos. Alguns vetos foram importantes, né? Por exemplo, o ponto de que o estudante, para receber assistência estudantil, ele tinha que ter um desempenho esportivo em outra área maior, e a assistência estudantil não é um trabalho, é um direito. Então, alguns vetos é importante que se mantenham na lei, mas outros a gente está trabalhando para lutar para derrubar esses vetos, para que essa lei seja implementada e regulamentada. Mas a nossa luta pela aprovação foi o primeiro passo.
a gente vai precisar lutar na LOA, né, do ano que vem, no final do ano, para garantir orçamento robusto destinado à assistência estudantil, porque não adianta só aprovar a lei se não se destina recursos para garantir que ela seja efetivada, mas que se os estudantes brasileiros eles podem contar conosco, assim como nós contaremos com os estudantes para ocupar as ruas de todo o Brasil no final do ano, para garantir orçamento para a universidade e para a assistência estudantil. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já com mais um bloco do Brasil de Fato Entrevista. E nós voltamos com o último bloco do BDF Entrevista, hoje falando com a Manuela Mirella, presidenta da UNE. Manu, no comecinho do programa você mencionou um pouco sobre o ensino superior privado, né? Inclusive você é estudante, né, de um curso numa faculdade privada, e eu queria que você falasse um pouco sobre como tem sido essa sua experiência e como é que você vê o ensino superior privado hoje no Brasil. A gente sabe que existem muito mais vagas no ensino privado do que no ensino público, né? Por que esse ensino ele cresce tanto e o ensino público tem tanto entrave de aumento de vagas, aumento de campos? Está invertida aí essa ordem de prioridade no Brasil ainda? Olha só, Beatriz, o ensino superior privado no Brasil, depois das políticas, né, do próprio ProUni, do próprio FIES, que democratizaram o acesso ao ensino superior, porque é isso, o ensino superior no Brasil era muito aquém do que a gente necessitava, ainda a gente ainda precisa ampliar o ensino superior, mas com essa abertura, não houve, né, principalmente no próprio governo Temer /Bolsonaro, não houve um acompanhamento da regulamentação desse ensino superior. Então, o que a gente acompanha no ensino superior privado é o que eu chamo da farra dos tubarões do ensino. É uma farra dos grandes grupos educacionais. A educação, ela não é mercadoria. E de que se o grupo educacional quiser investir no ensino superior brasileiro, que ele se enquadre dentro dos aspectos necessários e colocados pelo Brasil sobre o que queremos de educação superior. E o que vemos é totalmente o inverso disso. Em 2017, o Temer ele lança a portaria e o Bolsonaro assina, que é a portaria 2117, que flexibilizou a oferta de disciplinas EAD no ensino presencial. Então, até 40%. Então, nós temos hoje a situação de que, no meu caso, por exemplo, a gente paga a modalidade presencial, a mensalidade, mas nós temos 2 dias de aula na universidade, porque o restante é AD ou remoto, que eles dizem que é presencial, e ninguém sabe o que é presencial, ninguém sabe o que é remoto, ninguém sabe o que é híbrido, ninguém sabe o que é nada, e existem graduações que não servem a ninguém, a não ser ao bolso dos banqueiros, ao bolso dos grandes grupos educacionais, e dos banqueiros, porque a massa de estudantes endividados é gritante, porque estudantes chegam no ensino superior e se deparam com uma outra realidade de faculdade e largam o seu curso e se endividam e criam uma grande bola de neve. E a universidade desse formato não nos serve. Faculdades desse formato não servem ao Brasil. É inadmissível que o ensino superior brasileiro, que o curso de medicina esteja na Bolsa de Valores. Quem é que está lucrando com o sonho dos estudantes? Não existe a possibilidade de naturalizar isso. É por isso que a gente agora segue na luta pela regulamentação do ensino superior privado, pela aprovação do Instituto Nacional de Avaliação e Supervisão do Ensino Superior, como um todo, que o MEC crie regulações, inclusive amanhã tem a primeira reunião do Conselho Consultivo da modalidade EAD, porque nós não somos contra o EAD, nós estudantes, achamos inclusive que é fundamental para interiorizar a educação brasileira, mas ora, como comparar o EAD de uma pública, como o CEDES no Rio de Janeiro, por exemplo, ou de qualquer outra universidade, são EADs com ementa, com qualidade de acompanhamento, e o EAD das Unisquina, das universidades que tem 2.500 estudantes para um professor, tem professor que já chegou a falecer com vídeo gravado dando aula, tem EAD que nem tem professor, ela joga lá um livro, você faz lá a prova pelo chat GPT, passou, tá aqui o seu diploma.
faculdade não é fábrica de diploma. Nós precisamos formar profissionais qualificados e comprometidos com a sociedade. E é por isso que a nossa luta ela segue para garantir que a educação não seja mercadoria, para regulamentar o ensino superior privado e conseguir garantir a qualidade da formação desses estudantes. Manu, eu queria falar um pouco sobre o diálogo da UNE com o atual governo e se a gente puder voltar também ao governo passado. Quais são as diferenças aí? Esse diálogo, ele está melhor? Como é que está sendo feito isso? E falar um pouco aí do que vocês passaram no último, com o governo Bolsonaro. No governo Bolsonaro, a gente não tem nem muito o que falar, né? Porque nós não éramos recebidos, consultados, nada. Inclusive, que podem ser vistas aí por qualquer pessoa que esteja nos assistindo, do próprio presidente da República, atacando o centro acadêmico, falando que na Universidade Federal só tem balbúrdia, atacando a ciência, atacando os estudantes, se une diretamente, nos chamando de idiotas úteis. E era uma situação de que existiam cortes severos, não existia um projeto para a educação brasileira, não era prioridade. Inclusive, nós resistimos para a garantia, né, de aprovação de um novo ciclo democrático. O Bolsonaro ele perde nas urnas, graças, inclusive, aos nossos tsunamis da educação. A gente não saiu da rua nem um minuto pelo fora Bolsonaro. Inclusive, nossa luta agora é para que ele seja preso, porque os crimes que o Bolsonaro cometeu não podem passar impunes, não podem ser naturalizados. E desse novo ciclo democrático, de um governo de frente ampla, com a improbabilidade dele ser eleito, né, a gente sabia que era muito difícil, né, nunca na história do Brasil um presidente da República não chegou à reeleição. A gente foi assim na guerra e na fé de derrotar o Bolsonaro, por entender que o Brasil não aguentaria, Beatriz, mais 4 anos de governo Bolsonaro. O nosso povo estava na fila do osso. Universidade caindo aos pedaços e fechando as portas. Nós não aguentaríamos. Fomos com tudo. E agora se abre um novo ciclo. E esse novo ciclo, sim, democrático, mas ainda de frente ampla. E quando eu falo frente ampla, é que muitas ideias diferentes que se reuniram para derrotar ali um projeto, que era o projeto do Bolsonaro, mas que não quer dizer que pense como nós pensamos. E é por isso que a nossa luta hoje, nós temos um diálogo aberto, né, com o Ministério da Educação, com o presidente da República, com atores do governo federal que nos ouvem, mas também de que, se existe uma disputa, a nossa também narrativa é de que quem nós representamos são os estudantes. A UNE é eleita pelos estudantes. Então, inclusive, eu estava hoje no Ministério, na Conferência de Ciência e Tecnologia, e fizemos uma fala cobrando a apresentação de um projeto para a universidade, que o governo federal ainda não apresentou. Para o ensino básico, já existe um projeto mais robusto, estruturante. O próprio ensino médio, a discussão do ensino médio é uma abertura de que, se existe a vontade de dialogar sobre as escolas e o pé de meia e tantos outros projetos para o ensino básico, acho que para o ensino superior existiram avanços, reajuste das bolsas de pesquisa que não tinham sido reajustadas há mais de 10 anos, recomposição orçamentária, o próprio PAC da universidade, que destina 3,7 bilhões para obras da universidade de continuidade e de expansão, são vitórias importantes que a gente não teria no último governo, mas que a gente ainda assim precisa aproveitar esse ciclo democrático para se debruçar sobre um projeto de universidade estruturante, de neoindustrialização, reindustrialização, de universidade no centro do desenvolvimento, mas com qualidade e com elevação da consciência das pessoas. Então, temos o diálogo sim, e por ter esse diálogo a gente cobra ainda mais. A gente passou 6 anos falando, não vai ter corte, tira a mão da federal, não vai, se sai daqui. Agora não, agora a gente tem a oportunidade de ir para cima para cobrar mais avanços. E é isso que a gente vem fazendo com muita responsabilidade, claro, mas também colocando e comprometidos com a universidade que o Brasil precisa. Eu até queria entrar um pouquinho mais nessa questão das medidas urgentes, né? Que a gente precisa estabelecer, que a gente precisa cumprir, tanto no ensino superior quanto no ensino médio. Você falou um pouco da luta que vai haver aí no dia do estudante, né? Mas que vocês devem ir para as ruas no dia 14. Mas eu queria que você falasse um pouco mais dessas. Quais são essas medidas urgentes que a gente precisa colocar em prática logo no ensino público, no ensino
superior, né? A gente pode falar um pouco melhor do ensino superior. Para nós, urgente, para a recomposição orçamentária ali na PEC da transição, foi o primeiro passo que a gente viu com bons olhos, porque o orçamento da universidade era, meu Deus, assim, a gente, toda semana era a gente na rua para o FRJ não fechar as portas, para o FMG não fechar as portas, porque os reitores, né, tiveram que segurar ali na unha as universidades brasileiras. Urgente para nós hoje é a apresentação ou o início desse projeto estruturante para a universidade, porque programas específicos, né, que a gente conquistou, pé de meia, própria reajuste das bolsas, são programas que eram urgentes, medidas urgentes. Mas a gente precisa de medidas urgentes e estruturantes agora, que se inicie um trabalho para que a gente não passe mais 4 anos, e aí não sei o que nos reserva para o futuro. Então, no Brasil, a conjuntura nos ensinou a aproveitar as oportunidades. E a oportunidade que nós temos de regulamentar o ensino superior privado, de conseguir apresentar um projeto robusto de reforma universitária, ou um plano estruturante para o ensino superior brasileiro, é agora, é urgente. Então, para nós, essa aqui é a urgência número 1. Para além da nossa própria crítica, as metas fiscais, essa meta irreal, déficit zero, e o próprio arcabouço, que precisa, a educação não pode estar dentro de qualquer bloqueio de meta fiscal, porque se a gente bloqueia da educação, a gente impede o crescimento do Brasil. E se existe um projeto tão grande de estruturação do povo brasileiro, do Brasil como um todo, de soberania nacional, ele tem que estar acompanhado de orçamento. Então, é por isso que a gente vai para a rua, por mais investimentos na educação, por menos juros, por projetos e pautas estruturantes para o nosso país. Falando agora um pouco sobre o ensino médio, né? Aqui em São Paulo, pegando o exemplo de São Paulo, mas a gente sabe que existem vários estados implementando esse projeto de escolas cívico-militares. Aqui em São Paulo, o governo Tarcísio tem uma expectativa de que 45 escolas adotem esse modelo já em 2025. Sendo que 300 escolas manifestaram interesse em implementar esse modelo de educação. Queria saber de você, Manu, que está em contato sempre com estudantes do ensino médio, docentes, professores de ensino médio, professores de ensino superior, com posições, imagino, com posições diferentes também, né? Por que há esse anseio ainda por implementar um modelo como esse que diversos especialistas já contestaram diversas vezes? Beatriz, ela falou aqui, né, que a gente conseguiu derrotar o Bolsonaro e com ele esse projeto, porque não é só o Bolsonaro, é um projeto de destruição, tudo que é público, um projeto de sequestro da nossa identidade nacional, da nossa cultura, da nossa educação, da nossa criatividade. O bolsonarismo, né, que carrega consigo essas amarras, revestido e maquiado de moral, de bons costumes, nós sabemos o que eles representam. Eles se colocam como antissistema, como novidade, mas representam tudo que é de mais atrasado e de que a gente já superou no Brasil. Essa herança maldita da ditadura militar, essa herança maldita da polícia militar que a gente ainda sente na pele nas periferias do Brasil, mas nós sabemos que no Brasil existe essa dificuldade. Vencer o Bolsonaro nas urnas em 2022 não foi suficiente, porque, veja só, quais são os estados que você me apresenta e que estão mais avançados nesse projeto? Se não é o São Paulo de Tarcísio, se não é o Paraná de Ratinho Júnior, se não é Goiás de Caiado, se não é Minas Gerais de Romeu Zema, se todos esses, o que eles têm em comum é esse projeto atrasado para o Brasil, se não é em São Paulo que Tarcísio de Freitas privatizou a água, nosso bem mais precioso. Esse projeto de ataques a tudo que é nosso faz parte desse projeto desse bolsonarismo que insiste em se apresentar como saída.
e de que as escolas cívico-militares fazem parte desse projeto de não dar consciência para os nossos jovens, desse projeto de enriquecer cada vez mais os militares e de diminuir e de valorizar os professores, de perseguição aos professores. Então, eles estão muito organizados do lado de lá. Mas do lado de cá, a gente tem estudante corajoso que foi lá na Leste, foi preso pela polícia de Tarcísio, mas não baixou a cabeça. Fomos nós, lá na USP, que Tarcísio foi lá e teve que sair escondido atrás da polícia, porque não teve coragem de enfrentar os estudantes. Ou lá no Paraná, que os estudantes invadiram a Assembleia Legislativa e não aceitaram o projeto de militarização e privatização das escolas. Então, tudo isso faz parte de um projeto que se conecta, mas que se eles esperam da gente o silêncio, eles que estão enganados, porque nós seremos o pesadelo daqueles que atentam contra a nossa educação como um todo, nas escolas, universidades e pós-graduação. E a Uni, ela é uma porta de entrada, né, para os estudantes das escolas que estão no ensino médio. Então, se você puder falar um pouco como que esses estudantes podem conhecer um pouco mais do trabalho da Uni, como que eles podem se organizar em cada um em sua escola e chegar aí a uma união nacional com as suas demandas. Para você, estudante que está nos assistindo, na vida a gente tem várias experiências. A própria escola, o curso técnico, o curso profissionalizante, a universidade é uma experiência única. Mas fazer parte do movimento estudantil nos faz criar e fortalecer o senso de coletividade. O senso de que só a luta muda a vida. Então, se você está vendo aqui nossa entrevista, procure saber do seu grêmio, da sua escola. Se ele não existe, você vai entrar no site da UBS e vai ver como montar o seu grêmio e vai se organizar pelo bebedouro da escola que não está funcionando ou pela carga horária, ou pela melhoria da qualidade da permanência na escola. Se você que é estudante universitário, também está nos assistindo e quer se organizar na Uni, também procure seu centro acadêmico, o seu diretório acadêmico, seu DCE. Se não existe, também vá lá no site da União Nacional dos Estudantes e monte seu centro acadêmico, manda uma mensagem para a gente nas nossas redes sociais. A Uni, ela só é desse tamanho porque ela está em cada canto desse Brasil, porque tem um centro acadêmico comprometido com as mudanças e transformações locais e nacionais. E essa rede do movimento estudantil, ela é gigante graças a cada estudante. Beatriz, a gente organizou agora, no dia 29 e 30, o nosso Conselho Nacional de Entidades Gerais da Uni. Foram mais de 400 DCEs credenciados, DCEs que representam milhares de estudantes em todo o Brasil, mostrando que nós continuamos com a chama acesa em nossos corações da rebeldia consequente da defesa da universidade. Só a organização, tudo que foi falado aqui, cotas, reúne, fiéis, o penais como lei, tudo isso não foi nos dado de graça. Tudo isso foi nos conquistado com muita luta, muita ousadia, e que para que a gente consiga avançar ainda mais, a gente precisa de de milhares, de milhões, e que vocês façam parte dessa história. Então, Beatriz, queria agradecer a vocês. Acho que você está encerrando, mas agradecer aqui pela entrevista e falar que eu, assim como a União Nacional dos Estudantes, seguem à disposição de vocês e de vocês que estão nos assistindo também, para construirmos juntos um Brasil forte, soberano, mais justo, igualitário, na luta por uma universidade pública, gratuita, democrática, laica, inclusiva e de qualidade. Fazendo assim, a gente consegue melhorar a vida de todos nós. Tá certo, Manu. Eu quero te agradecer, quero agradecer a sua participação, por ter aceitado aqui o nosso convite, e a gente se encontra aí numa próxima oportunidade. Obrigada a todos que nos acompanharam até agora. O BDF Entrevista fica disponível nos canais do YouTube da Rede TVT do Brasil de Fato. Ele vai ao ar todas as terças-feiras às 9h15 da noite. E você também pode ouvir a gente no seu tocador de áudio preferido. Obrigada e até a próxima.